Olá, espero que todo mundo esteja bem, sejam sempre muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um conteúdo de resolução de questões, abordando especificamente a prova do primeiro simulado do sistema Aritsar, agora do ano 2023, que foi aplicada nos dias 1º e 3 de abril de 2023. Algumas pessoas até me perguntam onde é que eu consigo esse material. Na verdade, essas questões, essas provas são disponibilizadas num grupo do Telegram, que é chamado Simulgram Simulados Enem Vestibulares 2023. Eu vou deixar o link aqui do grupo, caso alguém tenha interesse, pode acessar e encontra provas do Bernoulli, do grupo Somos, do Aritsar, enfim, esse material vocês encontram lá. Tudo bem? Hoje a gente vai começar com a prova, estou baixando aqui, a prova do segundo dia, tudo bem? São questões de ciência da natureza e matemática. Mas antes de começar, eu peço sempre que se inscreva no canal para me dar aquela força, comenta, compartilha, tá certo? Com quem está nessa luta aí pela aprovação, e que isso acaba me ajudando e me motivando a trazer mais conteúdo para vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar por uma questão de química, tudo bem? Envolvendo aqui o tema da isomeria química orgânica, um tema também muito presente na prova do Enem. Questão número 5 diz o seguinte: alguns alcenos de cadeia curta podem ser utilizados na indústria como monômeros para diversos processos de polimerização. A seguir estão apresentadas as estruturas químicas de alguns desses monômeros e suas propriedades físicas. Então vocês conseguem ver aí os compostos com uma tabela com alguns valores de ponto de ebulição e ponto de fusão. E o enunciado diz o seguinte: os compostos que estão no mesmo estado líquido, nas condições normais de temperatura e pressão, são. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que observar o seguinte: numa visada geral, que a gente consegue ver que temos compostos insaturados e que o grupo metil ligado a esses carbonos da dupla ligação, eles se posicionam em lugares diferentes, sobretudo se a gente compara aqui, olha, o 3 e o 4, tá certo? Então no 3 e no 4 a gente tem isomerias, são compostos com as mesmas fórmulas moleculares, mas com propriedades muitas vezes diferentes. E nesse caso aqui, por ter uma insaturação, a gente vai lembrar que se trata de uma questão de isomeria geométrica, Do grupo 3, a gente tem uma isomeria do tipo cis, o que significa que os dois carbonos, os dois grupos metil estão do mesmo lado da insaturação, e no grupo 4 a gente tem um composto trans. Então, só que nessa questão tem um detalhe a ser observado, que ele diz aqui no enunciado: os compostos que estão no estado líquido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E aí a gente vai lembrar que a temperatura na CNTP é de 0 grau. Tudo bem? Não confunda com a temperatura ambiente, geralmente 25, se usa mais 0 grau. Então a gente vai ter que encontrar nesses compostos aqui quais a 0 grau estão no estado líquido. Se a gente olha para esse primeiro composto 1 aqui, ele tem o ponto de fusão de menos 185 e o ponto de ebulição de menos 6,26. Significa que em menos 6,26 ele já está entrando no estado gasoso, certo? A 0 grau já vai estar no estado gasoso há muito tempo, portanto não está no estado líquido. Isso se repete para o composto 2. Quando a gente olha o composto 3, a gente vê que você sempre vai interpretar o seguinte: o estado líquido está no valor entre esses dois valores da tabela. Então o estado líquido no 3 ele vai estar em 3,73 e menos 138,9. Então a 0 grau, está dentro desse intervalo, realmente ele está líquido. Da mesma forma, o composto 4. Então quando a gente compara
os compostos 3 e 4, que são os que nos interessam, porque atendem a essa condição de serem líquidos, né, no CNTP, a gente vai comparar e vai perceber que se tratam sim de isômeros geométricos. Nesse caso, o composto 3, como eu tinha dito, é um composto cis, porque os dois ligantes de massa, né, molecular maior estão do mesmo lado, e no composto 4 trata-se de uma estrutura trans. Tudo bem? Portanto, letra E. A próxima questão é a questão de biologia, certo? Vou ler aqui. Começando pelo enunciado, pelo comando, diferentemente do apresentado, a ideia da evolução é entendida atualmente pela comunidade científica de modo geral como. Então diz assim, ó. Por paradoxal que seja, os primeiros evolucionistas, como Lamarck, tentaram estabelecer suas propostas evolutivas dentro de uma concepção filosófica essencialista e aceitando a existência de uma escala natural. Acho que significa isso. Nessa proposta, a tendência evolutiva dos organismos seria subir na escada, atingindo a perfeição. Trata-se, portanto, de uma perspectiva de que a coisa vai ficando cada vez mais perfeita, mais completa, né? Os humanos, em uma tradição antropocêntrica, estavam posicionados confortavelmente quase no topo da escada. Entre os demais seres vivos, micro-organismos encontravam-se nas posições mais baixas. Essa era a visão que se tinha. E aí, diferentemente do apresentado, a ideia de evolução entendida atualmente pela comunidade científica, de um modo geral, ela é entendida como um aumento gradativo da complexidade dos seres vivos. Não, na verdade, essa ideia de que as pressões evolutivas levam necessariamente ao organismo mais complexo, isso não se sustenta, não é o que é entendido hoje, né? A gente pode entender que o ser humano é mais complexo fisiologicamente do que muitas bactérias, e a depender da pressão seletiva, nós sucumbimos e determinados micro-organismos permanecem, tá certo? Então essa ideia não é a mais aceita, não, esse entendimento. B. Aperfeiçoamento progressivo da carga genética dos organismos. Sempre essa ideia de aperfeiçoamento não é a ideia que é adotada, tudo bem? Não visa necessariamente um aperfeiçoamento progressivo da carga genética. Não é isso. Aqueles que possuem mecanismos mais adaptativos àquele tipo de pressão seletiva sobrevivem, tendem a sobreviver, né? C. Mudança gradual das populações movidas por pressões ambientais. Perfeito. É uma mudança, ele não diz a direção da mudança, se é mais complexo, menos complexo, mais aperfeiçoado, menos aperfeiçoado. Não. Que se entende que há sim uma mudança, né, gradual. Letra D. Eu não quero a letra C, mas vamos ver as demais. Letra D. Mecanismo que tem por objetivo aumentar a taxa de sobrevivência das espécies. A evolução não tem necessariamente essa intencionalidade, digamos assim. E a letra E, fenômeno por meio do qual a preservação de características que definem. Não, há pressões seletivas, há mudanças em curso, mas elas não necessariamente preservam características que definem a espécie. Não necessariamente, tá certo? Portanto, a letra C, a evolução hoje é entendida como uma mudança gradual das populações movida por pressões seletivas do meio ambiente, certo? Vamos para a próxima questão, a questão 106, é uma questão de física que envolve circuito elétrico e diz o seguinte: 4 lâmpadas formam um sistema de iluminação de uma vitrine em uma loja, e esse sistema é ligado a uma bateria de tensão constante. Um designer de interiores sugeriu a troca de uma das lâmpadas por outra de mesma potência, porém de outra cor, portanto mesma potência. O dono da loja contratou um eletricista que retirou 3 lâmpadas e verificou a resistência delas, porém não conseguiu acessar a última lâmpada porque ela estava atrás de um painel de difícil acesso. Assim, ele desenhou o circuito a seguir com as resistências das lâmpadas às quais ele teve acesso e mediu a resistência equivalente entre os pontos A e B,
resultando em 0,8 ohms. A lâmpada que ele não acessou no primeiro momento está representada pela letra X no circuito desenhado. Aqui tem um circuito e aí ele pergunta qual é o valor, né, aproximado dessa lâmpada, né, ou da resistência dessa lâmpada que ele não conseguiu acessar e que ele chamou de X. Tá certo? Como uma questão envolve cálculo, eu vou trazer respondida a partir de agora. Veja, essa aqui é uma questão de circuito elétrico que geralmente assusta o pessoal, mas para resolver essa questão basta apenas fazer aplicações simples dos princípios que envolvem esse tipo de questão, tudo bem? Circuitos. Então vamos lá. O que ele quer saber, no final das contas, qual é o valor da resistência dessa lâmpada aqui em X, tá certo? Ele quer em ohm. O que é que a gente sabe? Quando em um circuito elétrico as resistências estão em série, basta a gente somar essas resistências para saber qual é a resistência equivalente. Quando elas estão em paralelos, aí a gente vai aplicar uma formulazinha daqui a pouco, tudo bem? O que é que a gente consegue perceber daqui? Que tanto essa resistência aqui, ó, de 3 ohm, quanto essa aqui, elas estão em série, apesar de a configuração do circuito ser dessa forma, a gente considera, como não tem um ponto especial aqui, né, um nó entre 3 e 5, a gente considera como essas duas resistências aqui estando em paralelo. Então, eu vou apenas repetir aqui esse desenho, já considerando, né, essa característica. Então, vamos lá. Se estão em série, a gente soma 3 e 8, a gente vai ter uma resistência aqui, 3 e 5, uma resistência equivalente de 8 ohms. O que significa isso? Que eu somei essas duas resistências que estão em série. Tudo bem? A resistência equivalente equivale a 8 ohms. Aqui no centro permanece a de 2 ohms, né? Aqui é A, né? Aqui é B. E aqui é X, que é o que eu quero. Tudo bem? Agora, a gente vai notar que essa resistência aqui e essa aqui, elas estão em paralelo. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer? Encontrar uma resistência que seja equivalente a essas duas. Esse valor aqui é B, aqui é A, aqui é X, que é o que eu quero. E eu quero identificar qual é a resistência equivalente entre essas duas que estão em paralelo. E aí a gente sabe que quando estão em paralelo, a resistência equivalente é dada, considerando apenas duas resistências, tudo bem? É pelo o produto dividido pela soma. Então eu vou ter 8 vezes 2, que se referem a essa e a essa, tudo bem? Dividido pela soma, 8 mais 2. Certo? Vou repetir aqui só para facilitar. Isso aqui é um princípio, é uma fórmula. A resistência equivalente nesse caso será de 16 por 10. Essa resistência equivalente será de 1,6 ohm. Então significa que essa resistência aqui, ó, é a equivalente a essas duas outras, de 1,6. Tudo bem? Pronto. Agora eu tenho novamente duas resistências, X é a que eu quero e 1,6 a que eu encontrei, em paralelo. Só que aí a gente tem aqui, ó, resistores equivalentes X e 1,6 que estão em paralelos, e a resistência equivalente entre eles vai ser de 0,8 ohms. Por quê? Porque quando a gente tem dois resistores iguais em paralelo, que aí é um outro princípio, a gente sabe que a resistência equivalente será sempre metade do valor dessas resistências. Tudo bem? Isso é uma propriedade, né, que afirma que dois resistores idênticos ligados em paralelo apresentam resistência equivalente igual a metade da resistência dos originais. Então, nesse caso, a gente pode concluir que o valor de X vai ser 1,6. Por que a gente vai concluir que vai ser 1,6? Porque lá na questão, e aí eu vou voltar aqui, ele diz o seguinte, já no finalzinho aqui, ó, desenhou um circuito a seguir com as resistências das lâmpadas às quais teve acesso
e mediu a resistência equivalente entre os pontos A e B, né? Resultando em 0,8, tudo bem? Portanto, se a resistência entre A e B é 0,8, a equivalente aqui, a gente sabe, pela propriedade, que aqui tem que ser 1,16. Por quê? Porque se eu aplicar a propriedade, eu vou dizer que esses dois valores, por serem iguais, a resistência equivalente vai ser sempre metade de um deles. Eu estou só fazendo o caminho inverso. Logo, se a resistência equivalente é 0,8, a resistência de X só pode ser 1,6 ohm. E aí a gente vai encontrar isso na letra E. Questão mais chatinha, mas também é preciso, primeiro, conhecer bem os princípios, né, que regem esse tipo de situação, e aí a questão sai. Vamos passar agora para uma questão de matemática, questão que envolve notação científica, muito comum, quase todas as edições do Enem trazem questões desse estilo, tá certo? De ordem de grandeza, notação científica e tal. Questão 137. Os astrônomos detectaram evidências de um terceiro planeta orbitando a próxima Centauri, o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol, a 40,2 trilhões de quilômetros de distância. Com uma massa de cerca de um quarto da massa da Terra, o objeto rochoso é um dos exoplanetas ou exoplanetas mais leves já encontrados. Usando notação científica, qual é a representação da distância entre a estrela próxima Centauri e o Sol em metros? Fundamental, porque existe certamente uma alternativa que mantém essa distância em quilômetros, tudo bem? E aí existe uma regra, um princípio a ser observado dentro da notação científica que eu vou apresentar agora. Essa questão aqui é de notação científica, e a gente tem que sempre lembrar que a fórmula, né, da maneira de escrever um número em notação científica é esse número, que eu vou chamar de A, vezes 10 elevado a n, com a condição de que esse valor aqui, A, ele tem que ser maior que 1 e menor do que 10. Tudo bem? E n é um número inteiro, né? Que é um expoente nesse caso aí. Então vamos lá. Ele diz que a distância, né, da estrela próxima a Centauro e o Sol, essa distância é de 40,2 trilhões de quilômetros. E aí a gente lembra que 10 à terceira é 1000, 10 à sexta é milhão, 10 à nona bilhão, 10 elevado a 12 trilhão. Tudo bem? Então ele tem a distância aqui de 40,2 trilhões de quilômetros, não é isso? Então é vezes 10 elevado a 12 de quilômetros. Só que ele pede que a resposta seja em metro. Tudo bem? E a gente vai fazer 40,2 vezes 10 a 12. Só que 1 quilômetro não são 1000 metros, né? Então eu multiplico por 10 a terceira. Isso aqui vai ser 40,2. Multiplicação de potências de mesma base. Repetir a base, somos os expoentes. Então vai 10 a 15. Só que eu não posso deixar nesse valor, porque esse valor não atende essa condição aqui da notação científica. Tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Tudo bem? Aí o que é que eu faço? Eu posso dizer que 40, puxar aqui para aqui acima, 40,2 é a mesma coisa que 4 vezes 0,2 vezes 10. Tudo bem? E agora vezes 10 a 15, repetindo. Isso vai ser 40 ou 4,02 vezes 10 a 16 metros. E agora esse valor obedece a essa condição aqui de estar entre 1 e 10. Tudo bem? Portanto, aqui é 16, né? Esqueci. Portanto, a resposta correta está na letra E. Próxima questão, questão 146, envolve estatística. Diz o seguinte: o ticket médio é o valor que cada cliente gasta em média em um estabelecimento comercial.
O gráfico a seguir apresenta o valor gasto em real e a respectiva quantidade de clientes que gastou o referido valor ao final de um dia em um brechó. E aqui tem esse gráfico, que a gente vê que 25 pessoas ou clientes gastaram R$10, 20 gastaram R$20, 10 gastaram R$30, 30 gastaram R$40 e 55 gastaram R$50. Nesse dia, o valor do ticket médio desse brechó foi, então é uma questão clássica também do Enem, de média ponderada, que a gente vai ver agora. Aqui outra questão típica do Enem, né, de estatística, envolvendo nesse caso a média ponderada, né, dos valores gastos aí com os tickets, tudo bem? Então, na média ponderada, a gente faz o cálculo multiplicando os pesos, né, pelos scores que são dados lá no gráfico e dividindo pela soma dos pesos, né? Então ele diz que foram 25 pessoas, né, pagando R$10, depois 20 pagaram R$20, mais 10 pagaram R$30, 30 pagaram R$40, mais 55 pagaram o valor de R$50. E aí eu divido tudo isso pela a soma dos pesos, né? Seriam 25 mais 20 mais 10 mais 30 mais 55, né? Esse valor vai dar 250 mais 400 mais 300 mais 1.200 mais 55 vezes 50 dá 2.750. Dividido, agora eu vou somar esses valores aqui de baixo, tudo bem? 20, 25 mais 20 mais 10 mais 30 mais 55 dá 140. Esse valor aqui equivale, fazendo essa soma, já fiz essa soma para facilitar, R$4.900 dividido por 140, obtendo, portanto, o valor de R$35. Portanto, R$35 equivale, né, ao valor do ticket médio, né, desse brechó aí. E a resposta está na letra D. Agora a gente tem uma questão de geometria plana, também clássica, né, frequente na prova do Enem. Questão de 157, que diz o seguinte: em partidas de futebol é comum que os jogadores se estruturem em formações conhecidas como esquemas táticos, que são planejadas pelos treinadores para organizar o ataque, a defesa e o equilíbrio do time em campo. Durante uma partida de futebol, 3 jogadores A, B e C executaram um esquema tático que consistia em uma formação triangular alinhada à borda da grande área. Nessa formação, jogadores B e C se posicionaram em vértices do retângulo que representa a grande área, enquanto o jogador A ficou mais distante, próximo ao meio campo, conforme indicado no esquema abaixo. Vocês estão vendo aqui ao lado, né? Sabe-se que o triângulo formado pelos jogadores A, B e C é equilátero, que as dimensões da grande área no campo de futebol dessa partida são 40 metros de largura, né, por 16 de comprimento, e que a marca de pênalti indicada no esquema é equidistante das laterais da grande área. E ele indica aqui no desenho que a marca de pênalti está a 5 metros desse segmento, desse lado BC. Considere 1.7 como um valor aproximado para a raiz de 3. Pergunta: a distância em metros do jogador A, marca do pênalti indicada no círculo branco, dentro da grande área é. Vamos para a resolução. Essa questão aqui ela é de fácil resolução, é basicamente a aplicação de uma fórmula que você deve dominar, e o Enem tem realmente questões nesse estilo, tá certo? Basicamente o que ele pede é a distância do jogador A até a marca do pênalti. Só que ele informa que a grande área do campo tem 40 metros de largura por 16 de comprimento, não é isso? Informa ainda que esse triângulo é equilátero, portanto, esse lado AB vale 40 e o lado AC 40. Para que a gente encontre a distância do jogador A até a marca do pênalti, primeiro a gente vai ter que encontrar qual é a altura desse triângulo equilátero. E aí a gente sabe pela fórmula
que a altura do triângulo equilátero é obtida pela forma L, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos lá. Quem é L? É o lado do triângulo equilátero, 40, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 20 raiz de 3. Só que ele informa que a gente deve usar como valor aproximado para a raiz de 3, 1,7. Portanto, 20 vezes 1,7. Esse valor aqui é 34 metros. Cuidado, que esse valor se refere à distância entre o jogador A e a linha da grande área. Como ele quer a distância desse jogador até a marca do pênalti, a gente vai ter que adicionar 5 metros. Tudo bem? Que é essa distância aqui. Então, 34 mais 5, 39 metros. Essa é a distância que o jogador A está da marca do pênalti. Isso é encontrado na letra B. A próxima e última questão envolve progressão aritmética, questão de sequência, clássica também. Um personal trainer montou um plano de treino de musculação para um atleta, de forma a exercitar apenas um dos grupos musculares por dia, todos os dias da semana, conforme a sequência ABCD, EDCB, ABCD, EDCB, e assim vai, que possui um padrão. As letras A, B, C, D, E referem-se aos seguintes treinos. Aí tem a legendinha: A é peitoral e deltoide, B glúteo, C dorsal e trapézio, D quadríceps, E tríceps, bíceps e antebraço. Considerando que o atleta seguiu o plano ininterruptamente durante um semestre, o treino realizado por ele no dia 167 foi de questão também. Vamos para a resolução. Aqui está mais uma questão clássica, né? Um estilo bastante recorrente na prova do Enem. Esse tipo de questão que envolve uma sequência, né? Na verdade é uma PA, uma sequência de treinos a ser realizados. E a pergunta básica é, considerando essa sequência, qual é o tipo de treino que vai ser realizado no 167º dia, tudo bem? E aí ele dá, né, uma legenda, vou até ler aqui. A significa peitoral e deltoide, B glúteo, C dorsal e trapézio, D quadríceps, e E tríceps, bíceps e antebraço, tudo bem? Se a gente observar aqui, a gente vai ver um padrão, uma sequência que se repete. Então tem A, B, C, D, E, D, C, B, A, B, C, D, E, D, C, B, A. Então a gente está vendo que está se repetindo e assim segue, até pelo menos o dia 167, tudo bem? Portanto, o que a gente vê é que a gente tem uma PA de razão 8, ou seja, que se repete de 8 em 8 valores, scores, tudo bem? Como é que faz esse tipo de questão? A gente vai somente dividir o valor 167 por 8. A gente sabe que é 2, né? 16 não dá, baixa o 0 aqui, baixa o 0 aqui. E depois baixa o 7. Esse é o valor importante da questão. Esse é o resto, né, que sobrou. O que significa, a partir desse valor que a gente tem, que nesses 167 dias ele realizou 20 ciclos, né, de 8 exercícios e sobraram 7 dias. Então, como é que a gente faz? 20 fechou, então imaginemos que o 20 fechou aqui, tudo bem? Aí não sobraram 7, aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, no dia 167, ele fez o treino do tipo C. E se a gente for olhar o treino do tipo C, pela legenda, é dorsal e trapézio. Isso significa que ele malhou, treinou nesse dia 167, dorsal e trapézio, que está na letra C. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu noto que as pessoas realmente têm gostado, pedindo muito. Eu particularmente gostava muito desse estilo de vídeo durante a minha preparação.
espero que estes vídeos estejam sendo úteis para você. Tudo bem? Reforço aquele pedido. Se não é inscrito, se inscreva no canal para me ajudar. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.